Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. O que é o reino? Antes da gente entrar na lição, eu vou voltar ao que eu falei na aula retrasada. Eu não sei se vocês vão se lembrar que eu falei na aula retrasada, mas na aula retrasada eu tratei o assunto de quê? De que a Bíblia foi escrita para um judeu e que ela usa termos e expressões para que o judeu possa entender. Então nós precisamos entender a época e o costume dos judeus para que a gente possa interpretar algumas coisas, correto? Então vamos lá, por que Jesus ele começa o ministério dele pregando o reino de Deus? Porque os judeus esperavam um rei. Se você ler todas as escrituras, vocês vão ver as passagens falando sobre um rei, sobre um reinado. E eles estavam esperando isso. Só que quando Jesus vem, ele começa a mostrar o reino de Deus de uma forma totalmente diferente do que os judeus estavam esperando. Por quê? Porque uma das profecias em Isaías, a Bíblia fala que este rei viria da descendência de Davi. Então eles associavam essa descendência com Davi. E Davi era um rei. Não. Ele era rei também, mas ele tinha uma outra característica. Ele era um rei, mas ele tinha uma outra característica muito forte que os judeus levam até hoje, como estilo de vida deles. Davi era um... Pensa em guerra, irmão. Guerreiro. Então Davi era um guerreiro. Então na visão dos judeus, esse rei tinha que ser guerreiro. Eles estavam esperando um rei vestido com armadura, com espada, que quando ele viesse, ele acabasse com tudo e falar, dominei. Por quê? Porque agora nós vamos entender o que é um reino. Vamos lá, falando sobre reino. O que é um reino? O reino nada mais é de que uma terra cujo tudo está disposto em cima do rei. Ou seja, hoje a gente tem a parte presidencial que é mais diferente. Mas quando se fala em reino, quem manda é o rei. São as vontades do rei. É o que o rei quer, pronto e acabou. O rei não tem ninguém em cima dele. Então, quando se fala em reino, precisamos lembrar disso, que é a vontade do rei. Como a gente está falando do reino de Deus, a vontade de quem? De Deus. Nunca nossa. Só que nós invertemos os papéis. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça e deixa Deus de lado. Se o reino é de Deus, aí nós precisamos entender as características desse reino. E com o passar do tempo, foram se perdendo as características. E agora eu vou começar a entrar na lição. Bom, primeiro ponto, como foi estabelecido? A gente vai lá no Jardim do Éden. Tá? Lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, ele vai falar o seguinte, capítulo 1, ele vai falar o seguinte, depois que ele criou tudo, ele criou a parte física, o reino, Jardim do Éden, criou o reino, jardim perfeito. Aí ele cria o homem, e quando ele cria o homem, tem um versículo na Bíblia bem interessante que ele fala bem assim, depois de ter criado o homem, ele falou para o homem, domine sobre tudo, sobre as aves dos céus, sobre as plantas e sobre todo o peixe do mar. Ou seja, o domínio desse reino, ele entregou ao homem. Lá, o reino era perfeito. Por quê? Porque no Jardim do Éden não existia fome, no Jardim do Éden não existia guerra, no Jardim do Éden não existia doença, não existia nada. Lá o reino era perfeito. Esse é o reino de Deus. Perfeito. Só que o homem peca. Pecou? Errou? O que é a primeira coisa que Deus faz depois do castigo? Depois do castigo. Qual foi a primeira coisa que Deus fez depois do castigo? Tirou eles do jardim. Expulsou eles do jardim. Ou seja, eles não estão mais no reino. Agora eles estão em terra. Então agora o homem começa a olhar o reino de uma outra forma. Aí vem a forma visível. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos comparar a nossa vontade, aquilo que nós estamos vendo, com o reino de Deus. E não é.
Lembrando que o reino de Deus ele é perfeito e hoje nós estamos na terra quando o homem foi expulso. O homem foi expulso, começou a viver em terra, aí começa a vir todas as catástrofes, começa a vir tudo que é errado, começa a dar tudo errado na vida do homem. Tem o primeiro homicídio e começa a vir toda aquela bagunça, certo? Por quê? Porque agora o homem não está mais no reino de Deus, ele está fora do reino e ele está vivendo de acordo com a vontade dele. E aí Deus, ele escolhe o povo. Alguns dizem que escolhe. Eu tenho uma linha totalmente diferente. Por quê? Porque o Adão teve 3 filhos, correto? Vocês lembram os 3 filhos de Adão? Puxa. 3 filhos de Adão. Vocês lembram os 3 filhos de Adão? Lembra? Fala. Eu vou ajudar vocês. Abel. Caim. E o outro? E o outro é, nossa, gente. Tava Abel, Caim e Sete. 7. E assim, olha só, toda a humanidade vai sair dessa linhagem de Abel, Caim e Sete. O Abel, aconteceu com ele? Morreu? O Abel morreu. Ficou só Caim e Sete. Acontece que a Bíblia ela vai narrar a história que Caim ele vai para uma cidade longínqua, ninguém sabe para onde ele vai. Especulam-se que ele vai para o lado da África, especulam-se, ninguém sabe. E lá ele constitui uma família, não se sabe com quem também. Aí nós vamos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 30, que ele fala que as coisas se convertem, pertencem a Deus e não cabe a nós descobrir. Então, ponto. O que aconteceu com Caim de usar? O que eu quero explicar para vocês é que Caim, ele começa uma geração. Só que essa geração de Caim nunca buscou a Deus. E Sete começa a outra geração. Essa geração de Sete busca a Deus. Então não foi Deus que escolheu a geração, foi a geração que escolheu Deus. Consegue entender por aqui? E a partir da geração de Sete começa a vir. Aí vem um, vem outro, até que nós chegamos em Matusalém. De Matusalém chegamos a Noé. Noé é da descendência de Sete. E é a família de Noé que Deus resolve salvar. Quando Deus resolve salvar, Deus mostra algo para Noé que vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Deus fala assim: arrependo-me de ter feito a terra, porquanto eles se corromperam, e eu tenho uma nova vida. E ele pega e fala para Noé: crie para mim uma arca, crie para mim um reino, crie para mim algo diferente do que a terra está vivendo. Precisamos entender isso. E detalhe, vamos lá. A partir do momento que Noé cria a arca, que ele estabelece um novo reino, Deus vai começar de novo. Deus está fazendo de novo. E lá dentro da arca, Deus coloca Noé e sua família. E mais quem? Um animal de carne espécie. Vamos lá, gente. Fala-se muito sobre a história. Porque é legal, Mas vamos tentar imaginar essa arca com um monte de animal. Dá ruim. Um monte de animal. Eles ficaram 3 anos e meio dentro da arca. 3 anos e meio. Com a porta fechada. Porque a Bíblia fala que Deus selou a porta. Deus selou a porta. Tenta imaginar como é que era lá dentro. Gente, imagina você vivendo com cobras, com aranhas, com baratas. Com o que mais? Com mosquito. Elefante, tudo, monstro. Todo mundo comendo. E coisa de Deus. Imagina o cheiro como é que era dentro dessa arca. Mas a arca era o lugar da sal? Vamos falar de igreja hoje. A igreja tem umas coisas erradas? Sim, porque nós somos dentro dela. Tem umas cobrinhas ali no meio? Tem umas cobrinhas ali no meio. Tem uns bichos peçonhentos? Tem. Mas onde que é o lugar da salvação? Na igreja. É dentro da igreja, não é fora. Então estava lá a salvação. A partir do momento que Noé sai da arca, Deus estabelece um novo reino, de acordo com os planos dele. E ele pega e fala para Noé: a partir de agora, multiplique-se. E aí começa a vir uma nova linhagem. Só que Deus quer estabelecer o reino dele na terra. E a partir de Noé começa a vir todo mundo. E Noé, depois de Noé, sai um cidadão chamado Abraão. Vocês conhecem Abraão? Sim. Estou vindo lá da linhagem de Sete.
Aí vem Abraão. Aí a partir de Abraão que começa a criar-se o povo hebreu. Sim. A partir de Abraão. E nesse povo Deus começa a tentar de todas as formas instituir o reino dele. Só que em todas as vezes esse povo rejeita. Em todas as vezes Deus tenta mostrar para eles o reino. Só que em todas as vezes o povo começa a rejeitando. O povo rejeita, o povo rejeita, o povo rejeita. Por enquanto só estou falando da natureza do reino de Deus, tá? O povo vai rejeitando, o povo vai rejeitando. E Deus ele começa a estipular algumas diretrizes que ele quer mostrar como é o reino. A primeira delas a gente vai ver no livro de Êxodo, quando eles resolvem, Deus resolve tirar o povo do Egito, o povo parou no Egito por causa de José. Vocês sabiam que o povo parou no Egito por causa de José, né? Sabiam disso, não? Não sabiam? Sabiam? José foi um dia virar governador do Egito, estava por cima da carne seca, os irmãos dele estavam passando necessidade, vão atrás do Zé. Chegaram lá, o Zé falou, não, pode ficar aí pessoal, se aliguem aí. Só que um dia o Zé morreu, era hora do povo voltar para cá, só que eles não voltaram e viraram escravo no Egito, 400 anos. Deus tira esse povo do Egito através de Moisés e leva para o deserto. E no deserto Deus manda criar uma coisa chamada tenda da congregação. Já ouviram falar? Sim. Deus manda Moisés fazer. Moisés, vai fazer para mim uma tenda da congregação ou um tabernáculo, como vocês acharem melhor. E dentro desse tabernáculo existem regras. E essas regras é incrível. Primeiro, só podia entrar no tabernáculo o sacerdote. E esse sacerdote tinha que ser santo. O que Deus está fazendo com o tabernáculo? Está mostrando como é o reino. O povo está vindo do Egito todo contaminado e precisa passar por uma purificação, e Deus usa o tabernáculo para mostrar: esse é o meu reino, é dessa forma que eu quero. Vocês estão vivendo assim, mas não é, eu quero que vocês vivam assim. Então ele estipula, ele começa a mostrar característica do reino de Deus através do tabernáculo. Existiam regras do tabernáculo. A primeira delas é que o sacerdote só podia entrar depois de purificado. Como que ele se purificava? Ele tinha que lavar as mãos, uma coisa chamada bacia de bronze, que ficava na entrada do templo. Ele lavava as mãos, lavava o rosto, lavava os pés, para daí poder entrar no santo lugar. Depois tinha o santo dos santos. No santo dos santos ele só podia entrar depois do sacrifício. Enquanto ele não fizesse sacrifício, qual era o sacrifício? Era pegado o cordeiro, era levado até a mesa propiciatória, colocado o cordeiro, cortado a cabeça do bichinho, segurava na cabeça dele, entregava o sacrifício a Deus. Depois disso ele podia entrar no Santo dos Santos. Enquanto isso não podia, porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria lá dentro. Por quê? Porque a gente não pode entrar no reino de Deus em pecado. Precisamos ser purificados. Tá? E aí, beleza. Estabeleceu lá a tenda da congregação. Vamos continuando aqui, continuando, a gente chega na época dos reis. Na época dos reis, Davi, ele chega para Deus e fala: Deus, ele está incomodado. Davi está incomodado. Por quê? Porque a Bíblia fala que Davi se incomoda porque ele tinha uma casa e Deus ainda continuava numa tenda. Ele se incomoda e ele fala para Deus: Deus, não é justo. E Deus então fala: tudo bem, Davi, então você vai construir uma casa, só que não vai ser você, vai ser Salomão. E na época dos reis, então, cria-se as igrejas, teoricamente falando. Criou-se o templo. Agora o reino de Deus está dentro de um templo. Tudo que Deus queria estava dentro do templo. Foi feito, Salomão fez o templo. Só que o engraçado do reino de Deus é que o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, foi o que mais errou. Vocês sabem disso? Fato. É incrível de se olhar a Bíblia assim, porque o homem mais sábio do mundo foi o que mais errou, porque foi no reino de Salomão que dividiu o povo. Foi no reino dele. Dividiu-se as tribos. Virou a tribo do sul e virou a tribo do norte. Não era dividida, era uma só. Foi no reino dele, do rei mais sábio do mundo. Tudo por quê? Porque ele resolveu deixar o reino de lado. Ele deixou o reino de lado e se envolve com uma mulher que não era para se envolver. Se envolveu com uma mulher que não era para se envolver, deixou o reino de lado e deu toda essa confusão. Mas isso é texto para outra aula, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui. E aí vai indo até nós chegar em Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vem, o que Jesus ele fala? Ele começa falando no texto assim:
assim, ó, ele começa dizendo o tempo assim, ó, o tempo está cumprido, o reino de Deus está, o que ele está fazendo? Ele está tirando esse reino de Deus de dentro de uma tenda, ele está tirando esse reino de Deus de dentro de um templo e está colocando agora em nós. Em nós. Aleluia. Jesus vem e fala, ó, o tempo está cumprido. Só que o que acontece? Acontece isso que eu falei, o povo estava esperando uma guerra, só que ele não cria guerra. Por quê? Porque agora nós vamos começar a falar sobre as características do reino. Por exemplo, característica do reino. Se você for olhar em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia vai dar uma descrição de como é o céu. E é dessa forma que nós temos que olhar. Nós precisamos tirar a nossa visão terrena. Por quê? Porque nós temos uma visão terrena, nós temos uma visão de reino. Eu estou falando sobre reino e tenho certeza que alguns de vocês, ou se não todos, estão pensando como é o Brasil reinado, como é a Inglaterra no reinado, como foi Roma na época no reinado, está imaginando esse reino. Só que a gente precisa entender que quando está se falando de Deus, está falando do reino dele. Então eu preciso entender como é que Deus pensa, como é que Deus age. E aí eu vou para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia vai descrever o reino, ela descreve como é o céu. Como é que é o céu? Ele começa dizendo que a Bíblia fala que João viu. Ele viu e ele ficou de boca aberta, né? Vamos usar o nosso termo, a linguagem de hoje. Por quê? Porque quando ele vê o reino, ele fica de boca aberta. Primeiro, que ele vê, a primeira figura que ele vê, se você for lá em Apocalipse capítulo 1, a primeira figura que ele vê é de Jesus. Ele fala assim, eu vi um semelhante ao homem. Ele não falou o que era, mas ele fala que era semelhante. E ele tinha umas vestes brancas, com um cinto de bronze, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo. É a primeira visão que ele tem, ele está vendo o rei. Ele viu o rei. E depois a segunda visão que ele tem é o do trono. E no trono, do lado do trono, existiam 24 lugares, que eram os 24 anciões. E a Bíblia fala que esses 24 anciões, todos usavam uma túnica de jaspe. Todos. E usavam coroas. Usavam aquela túnica e coroas. E a Bíblia fala que quando o rei chega, está chegando o rei, os 24 anciões se dobram e começam a dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor que dura. E esse rei tem na mão deles um candeeiro que contém 7, esqueci o nome do negócio, e também tem 7 estrelas, que está na mão dele. As 7 estrelas são 7 anjos de cada igreja, e o candeeiro são as 7 igrejas. Ou seja, está todos sob o domínio desse rei. Está tudo, toda a igreja está sob o domínio dele. E todos que estão à volta deles estão olhando para ele, estão glorificando a ele. Estão dizendo santo, santo, santo. Então essa é a visão do reino que nós temos que ter. E detalhe, ela vai falar mais. Ela vai falar que fora os 24 anciões, existem os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes é engraçado, a gente precisa de um ser que sai correndo. A Bíblia fala que um desses seres viventes, ele possui uma cabeça que tem olhos em todos os lados. Tem olhos na cabeça inteira dele, na frente, do lado, atrás, e esse ser vivente fica olhando tudo. Ou seja, uma coisa que eu preciso entender, quando eu começo a olhar para o reino de Deus, é isso. Eu preciso estar olhando a minha volta. O problema é que a gente só consegue olhar para o próprio umbigo. Não conseguimos olhar a nossa volta. O outro ser vivente, a Bíblia fala que ele tem uma característica, tem uma visão de um leão. Ele é um leão. O que um leão representa? Força. O leão representa força. O outro ser vivente é um cordeiro. Ou seja, presta atenção nas características. E o outro, a Bíblia vai descrever como que ele possui 6 asas. Imagina um ser de 6 asas. E ele parece uma águia. Vocês sabiam que uma águia não enxerga longe. A águia ela sobe no ponto mais alto, lá da alta ela consegue enxergar tudo que está vendo à volta. Só que assim, a águia ela tem características próprias. Ela não se mistura com outro animal. Quando ela está em momentos difíceis, ela se isola.
Quando ela está num momento que ela não tá legal com todo mundo, ela se isola, ela sobe no ponto mais alto, lá ela arranca todas as penas, ela arranca todas as unhas, ela quebra o bico, ela só volta para a comunidade depois que a nova pelagem veio. Por quê? Porque ela não quer demonstrar sinal de fraqueza. Já são os 4 seres viventes que a Bíblia fala. Preste atenção nas características desse reino. Se a gente for olhar, esse reino não tem nada a ver com o que a gente pensa, tem? A gente tem uma visão de reino toda errada. O reino que a gente imagina não tem nada a ver com o que o reino que a Bíblia está falando. E uma confusão que existe teológica é que o livro de Mateus ele não trata reino de Deus. Ele trata reino dos céus. O livro de Marcos, Lucas e João trata reino de Deus. É a mesma coisa? Reino dos céus e reino de Deus? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que, por que há confusão? Porque tem pessoas que não tratam como a mesma coisa. Tem pessoas que tratam diferente. É o reino dos céus. Tem gente que só pensa no reino dos céus quando ela morrer. Quando eu morrer eu vou lá para o céu. A Bíblia está falando do reino dos céus, é só quando eu chegar lá no céu. Não. Por que Mateus escreveu o reino dos céus? Porque Mateus era um judeu legítimo. E um judeu legítimo, ele leva à risca a questão de não tomar o nome de Deus em vão. Ele leva à risca. Então ele não escrevia reino de Deus, ele escrevia reino dos céus. Só por causa disso. Mas é profundo. Só por causa disso. Então, quando tratar reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa. Não podemos distinguir, não podemos fazer separação. Tem gente que separa. Tá? Beleza? Estão conseguindo compreender a característica do reino de Deus? Então, até agora eu só falei do reino. Tá? Agora, o que eu quero fazer? O que Jesus ele começa? Agora eu vou começar a entrar num assunto bem legal. Num assunto que vai dar... Como é que eu posso falar para vocês? Que vai dar uma confusão na nossa mente. Por quê? Porque a partir de tudo isso que eu expliquei para vocês, o que é o reino, como era o reino, característica do reino, o que Jesus quer? Jesus quer pegar todo esse reino e colocar dentro de você, Marcos. Ele quer tirar da parte terrena, da parte visível e colocar dentro de você, para que você possa transmitir esse reino para as pessoas que estão à sua volta. Então, você entender? Aí entra a igreja. Agora vem a parte da igreja. Por quê? Porque nós, como igreja, nós temos que passar essa dimensão. O problema é que nós vamos falar agora sobre, eu falei sobre a parte estrutural, agora nós vamos falar sobre a parte espiritual. Aí, para falar da parte espiritual, nós vamos lá, eu vou pedir agora quem está com a Bíblia, a gente vai abrir em Romanos, capítulo de número 12. 14, Romanos número 14. Romanos de número 14. Vocês estão conseguindo compreender por enquanto? Estão com dúvida? Se tiver dúvida, perguntou, irmão, não entendi isso. Por enquanto só a introdução, tá? Romanos capítulo de número 14. 14, né? Versículo 1. Não. Vocês acharam? Romanos 12? 14, Romanos 14, versículo de número 17. 17. Tá, vamos lá. Romanos 14, 12 diz assim: porque o reino de Deus não é Comida, nem bebida, é justiça, Paz, alegria no Espírito Santo. Agora a gente vai entender o que Deus espera de nós como o reino de Deus. Vamos lá. Então o reino de Deus ele não é comida, nem bebida, mas ele é Paz, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Tá. Jesus ele vai simplificar isso no Sermão do Monte. Vocês já leram o Sermão do Monte? Alguém já leu o Sermão do Monte? O Sermão do Monte nada mais é do que Jesus falando: esse é o meu reino e é assim que eu quero que seja. Vamos dar uma olhada? Mateus. Eu não ia mostrar, mas eu vi que vocês ficaram convosco. Deixa eu achar um que está aqui o Sermão do Monte. Se eu não me engano, mas é o capítulo 5. Acho que é 5 mesmo. Esse que não está no script, tá? Tá, mas foi para Isso é ótimo.
Está fresquinho. Preciso aprender mais. Esse aqui não estava no script. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as características que eu preciso ter para entrar no reino. Como Deus quer que eu me porte no reino. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim. Todos acharam? Sim. Então diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, se aproximou deles, os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Primeira característica de uma pessoa que precisa viver no reino de Deus: bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino De Deus. Tá Deus aí ou está céu? Deus está céu. Vocês viram como Mateus escreveu céus, mas é Deus, tá? Tá? Vamos lá. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão A Deus. Essa é o ponto inicial para quem quer viver o reino de Deus. Vamos lá. Ele começa a trazer. Eu vou usar o seu celular agora. Eu não entendi o pobre de espírito. Porque É isso que eu vou explicar agora. É isso que eu vou explicar agora. Por isso que eu preciso do seu celular. Vamos lá. Cadê o seu zap daqui, irmão? Tá, é que eu mandei a edição aqui pro Joaquim aqui. Só deixa eu baixar aqui. Isso mesmo. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente vai falar de pobre de espírito, ele não está falando uma pessoa. Vou usar o termo correto, tá? Não vou me interpretar mal, não. Posso usar o termo correto? Posso? Não vou me interpretar mal? Ele não está falando de uma pessoa burra, tá? O pobre de espírito não é uma pessoa burra, tá? O que ele está falando? Como eu falei, Jesus ele viveu numa época onde tinha fariseus, ele tinha escribas, tinha uma série de pessoas que eram estudiosos da fé, uma série de pessoas. E a maior parte deles questionava tudo. Por quê? Porque existe pessoa que quer ser mais santa que Deus, gente. Existe pessoa que quer ser mais santa que Deus. Tem pessoas que querem dar aula de teologia para Deus. Então, quando ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando aquela pessoa burra, ele está falando aquela pessoa assim, bom, eu sou uma pessoa que eu não tenho todo esse ego. Tem pessoas que têm um ego muito grande. Eu não tenho todo esse ego, não tenho toda essa coisa. Por exemplo, eu preciso ser uma pessoa entendida, estudar, sim, mas eu preciso ser uma pessoa também que eu tenho que saber onde é a minha posição. Eu preciso saber que existe alguém acima de mim. Eu não posso ser, tem um termo rainha da cocada preta, né? Ou rei da cocada preta. Eu não posso. Como eu falei, existem pessoas que querem ser mais santas que Deus. Inclusive no livro de Romanos, se vocês olharem lá, quando o texto fala o reino de Deus não é comida nem bebida, a discussão é por quê? Porque eles estavam tendo discussões porque as pessoas queriam comer carne e os judeus não queriam deixar. E o apóstolo Paulo tem que escrever uma carta para eles falando assim, gente, se alguém quer comer, deixe que coma. Porque o reino de Deus não é sobre isso. Por quê? Porque as pessoas eram assim, elas queriam ditar regras. Isso pode, isso não pode. Porque eu tomo água direto do filtro, eu sou melhor que o Lidneia, porque o Lidneia toma água da torneira. Era assim que funcionava na época. Vamos ser sinceros, também não funciona assim hoje. Até hoje. Vamos ser sinceros. Tem pessoas que elas querem, sabe? Tipo, elas entram na igreja pisando em ovos, assim, porque elas pensam que elas são mais santas que Deus. Chegou o anjo da igreja. Gente, não pode ser pobre de espírito, não é isso. É reconhecer quem o Senhor é. Vamos usar o termo de jovem, reconhecer que o Senhor é na fila do pão. Peraí, quem eu sou? Eu sou um servo de Jesus Cristo. Lógico, eu não posso ser, como é que eu posso usar o termo? Eu não posso ser ignorante na fé. O que é ignorante na fé? É uma pessoa que não sabe nada. Eu não posso ser ignorante na fé. Mas eu também não posso querer ser aquele saco boi, né? Aquele saco boi que vai se enchendo. Não posso. Eu preciso entender que eu estou numa congregação onde era dirigida pelo Espírito Santo e que quem manda é o Espírito Santo e eu preciso me colocar no lugar. Sabendo que em Efésios capítulo 3 a Bíblia fala que não é por obras que eu ganho o reino de Deus, mas sim mediante a fé, mediante a graça, mediante aquilo que Jesus fez por mim. Ou seja, eu não sou merecedor de nada. Aleluia. Eu não mereço nada, nós não merecemos nada. É isso que precisamos entender.
Só que tem pessoas que não, tem pessoas que o ego delas é muito grande. É isso, irmão, que a Bíblia está falando, ser pobre de espírito. Aí depois ela vai falar, bem-aventurados que choram. Tá, vamos lá, chorar nesse sentido não é só uma questão de sofrimento. Ele não está falando só sobre isso, mas ele está falando em chorar naquela questão assim, poxa, aleluia, obrigado porque o Senhor existe, Deus. Sabe aquele choro de alegria? Sabe aquele choro que fala assim, ó, estou aqui, mas ó Jesus, só o Senhor sabe, só o Senhor, entendeu? São características que eu preciso ter para mim estar dentro do reino de Deus. Porque se eu não tivesse essa característica, eu não estou vivendo dentro do reino de Deus, eu estou fora. E depois, ó, aqui é interessante, ele vai falar assim, bem-aventurados mansos. Gente, a gente é manso? Vamos ser sinceros, somos mansos? Tem que Faz uma coisa que a gente não gosta, a gente já fica. Exatamente. Deixa eu pegar o espelho. Não. De manso não tem ninguém. Entendeu? Vamos ser sinceros. Manso. O que é aquele... Vamos lá. Ser manso também não é ser bobo. Não vamos confundir as coisas. Ser bobo é uma coisa, ser manso é outra. Por exemplo, aconteceu algo de errado. Dentro da igreja não está acontecendo nada. Mas suponhamos que aconteceu algo de errado. Ser manso é você saber dominar a situação. É chegar para a pessoa que cometeu erro, e a Bíblia fala isso, quando alguém comete um erro com você, chama uma testemunha e adverte aquela pessoa. Chegar assim, ô filhão, se eu acredito, você fez errado. Ó, mas com mansidão. O problema é que nós já queimamos a guerra, né? Não, vai ver. Vai pesar a mão dele. Porque o Deus que eu sirvo, ele honra. Entendeu? Então, presta atenção que característica do reino não tem nada a ver com isso. Eu preciso ser manso. Ó, a Bíblia descreve uma situação que Jesus ficou com raiva. Nas outras não descreve. Descreve uma situação. Alguém sabe onde está? Sim. Ele bateu na rocha? Não, estou falando de Jesus. Moisés era uma pessoa irritada. Eu acho que foi quando eu estava fazendo, quando eu estava fazendo coisas. Isso. Exatamente. É a única parte que a Bíblia descreve Jesus furioso. Nas outras você pode ver que ele sempre mantém a postura. Ele dá a bronca, dá. Você pode ver que ele chega para frente e fala assim, homem de pequena fé. Ele está dando uma bronca. Sim. Quando ele está no barco dormindo, que os discípulos acordam ele, alguém acorda de bom humor? Acorda de bom humor? Imagina essa sono profundo, você está cansado, trabalhou o dia inteiro, está cansado, está naquele sono profundo, alguém te acorda, você acorda de bom humor? E dependendo do jeito ainda que acorda. Então vamos lá, Jesus está dormindo, e eles acordam, ele acorda, e é interessante que ele pega e fala, acalma, mar, acalma, ele olha para eles, são muito de pouca fé. Você pode ver que ele está dando uma bronca, mas ele está mantendo a mansidão. Precisamos ser mansos. Até porque, agora fugindo um pouco da aula aqui, só para vocês entenderem. Na parte da psicologia, falando sobre psicologia e psiquiatria, falando sobre a nossa anatomia, nós temos uma válvula no nosso coração que é responsável por bombear sangue. Sabiam disso, né? E o meu tá fraquinho. A válvula, ela bombeia sangue. Então o que ela faz? Ela distribui sangue para o corpo. Ela manda sangue para o seu rim, ela manda sangue para o seu pulmão e também manda sangue para o seu cérebro. O seu cérebro precisa te manter oxigenado para você conseguir pensar, para você conseguir raciocinar. É o sangue no seu cérebro que faz isso. Você sabe que quando você fica nervoso, teu coração dispara e essa válvula tranca? E ela não consegue bombear sangue para o cérebro? E por 5 segundos você não pensa? Sabiam disso? Sabiam? Isso é comprovado cientificamente. De 5 a 10 segundos, quando você está irritado, você não pensa. Já viu numa briga de casal? Quando acaba a briga, que a mulher chega para o homem e fala assim, por que você falou isso? Ele falou assim, nunca falei isso. Ele falou, sabe que ele não? Não lembra. Porque foi em 5 segundos. Foi aqueles 5 segundos que ele não pensou, porque estava com raiva, porque estava nervoso. O que tem que fazer então? Manter a mansidão. Respira, espera, deixa, para você conseguir pensar. Deixa eu botar a Paulo aqui, que é um outro assunto, tá? Então, manso, característica do rei. Deixa eu ver quais estão aqui. É bom que a gente aprende. 5 para. Vamos lá, característica do reino, manso. Aí eu vou usar só mais um termo. Eu vou usar mais 2 termos aqui, e eu vou passar para o próximo
para o próximo tópico aqui. Ele vai falar dos mansos, vai falar dos misericordiosos. Bem-aventurado também sou. Cadê? Tá, voltando ao assunto aqui, vamos lá. Aí ele vai falar aqui sobre os misericordiosos. É uma característica de uma pessoa que tem que ter o reino de Deus. Os misericordiosos, vamos lá. A Bíblia fala que a maioria das vezes que Jesus operou um milagre, ele operou por misericórdia. Ele teve compaixão da pessoa. Né? A Bíblia fala que estava lá o cego Bartimeu clamando, Jesus, filho de Davi. A Bíblia fala que ele teve compaixão dele. Vamos lá. Misericórdia nada mais é do que eu ter compaixão. Então, misericórdia nada mais é do que eu me colocar no lugar da pessoa. Vamos ser sinceros, gente. Nem todo mundo é igual a gente. Nem todo mundo tem a estrutura emocional que eu tenho. É verdade. E eu preciso entender que, como nem todo mundo tem a estrutura emocional que eu tenho, eu não posso querer que ela faça as mesmas coisas que eu Faz. Porque assim, tem pessoas que têm uma habilidade tremenda para fazer certas coisas, outras não. E eu preciso ter essa empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Saber que talvez, Marcos Paulo, se alguém pisar no seu dedo, você não doa. Mas se eu pisar no dedo do irmão, vai doer, ele vai chorar, e você vê ele chorar, você não pode fazer, você está, irmão, você está de sacanagem comigo? Pô, chorando porque um pisãozinho no dedo do nada, só que para ele doeu. E você precisa se colocar no lugar dele e falar, não, peraí, se para ele doeu, eu vou estar aqui para apoiar. Sim. O problema é que nós não fazemos isso, ou fazemos? Não. Não fazemos isso. O problema é que nós queremos que todo mundo seja igual a gente, que tenha as mesmas reações, que tenha as mesmas. Lembra, Marcos? Nós estávamos conversando esse dia? Tem as mesmas atitudes. E as pessoas talvez não vão ter as mesmas atitudes. Então, por isso, nós precisamos ser misericordiosos. Eu ter no meu coração a compaixão. Agora, outra coisa, gente. Deixa eu entrar não vou entrar agora, vou entrar no próximo tópico. Agora eu vou falar sobre o reino de Deus dentro da igreja. E o outro que eu quero falar que são os pacificadores. Pacificadores é aquela pessoa que promove A paz. paz. Tipo Joaquim. Né? Vamos supor, você pegou um caso na igreja, né? Você pegou um caso na igreja lá. Você é aquela pessoa que se coloca a lei na fogueira ou você apazigua a tempestade? Tem que ser bombeiro. Né? Porque assim, como eu falei, às vezes no calor da emoção, o que a gente quer fazer? Quer colocar a lei na fogueira. A gente quer, não, porque tem que tratar assim mesmo, porque tem que ser assim. A Bíblia vai falar sobre um caso muito interessante. Você já falou de um cidadão chamado João Marcos? João Marcos. Já ouviram falar de um cidadão chamado João Marcos? Não, Marcos Paulo. João Marcos nada mais é do que sobrinho de Barnabé. Sim. Barnabé foi o cara que ensinou Paulo. Ele foi o tutor de Paulo. Sim. Quando Paulo se converteu, ele pulou no Barnabé. O Barnabé chegou para ele e disse assim, cola no Pedro. Isso. E só que daí não deu certo muito o Paulo perto de Pedro. Não deu muito certo. E o Paulo voltou para o lado do Barnabé. Barnabé nada mais é do que o tutor de Paulo e tio de João Marcos. E um dia Paulo pede uma coisa para João Marcos. E João Marcos Não faz. não faz. E o Paulo vai cobrar o Barnabé. Ô Barnabé, teu sobrinho lá pisando a bola. E o Barnabé fica bravo com o Paulo. Isso foi ele, né? O Barnabé fica bravo com o Paulo. E o que acontece? A Bíblia fala que a partir daquele momento, Barnabé e Paulo se separam. Ou seja, João Marcos foi o responsável pela separação da maior dupla da história. Pior, né? A maior dupla da história. O pivô da separação foi João. Não. E a Bíblia fala que Paulo não quer mais saber de João Marcos. Só que o tempo passa. Verdade. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. De repente, Paulo se encontra preso em Roma, sozinho. Sozinho, preso em Roma. E ele fala com Timóteo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, eu preciso que você vá até Éfeso, porque lá tem uma igreja e ela precisa de um pastor. Me deixe aqui sozinho. Leva minha capa para o povo saber que eu estou mandando em você. Chega lá, doutrina a igreja e manda João Marcos vir ter comigo. E aí o Espírito Santo trabalhando. Agora vamos ser sinceros. O que o Timóteo está fazendo? Apaziguando a tempestade.
O Timóteo vai ter que chegar com o João Marcos e falar agora com o João Marcos: ô, Paulo precisa de você. E detalhe, o Paulo vai ter que engolir o orgulho dele também e falar: eu preciso do João Marcos. E João Marcos foi o cara que estava com o Paulo nos últimos dias de vida de Paulo. Foi o João Marcos. É por isso que eu falo, gente, a gente precisa ser mais pacíficos. Não sabemos o dia de amanhã. Talvez aquela pessoa que hoje está aqui me massacrando, talvez amanhã ela precise de mim. Ou vice-versa. Tem um ditado popular que fala que o mundo dá muitas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Verdade. O Paulo precisou do João Marcos. Ele rejeitou o João Marcos numa época e depois precisou. E estava lá o João Marcos. Eu falo que o João Marcos foi. Glória a Deus. Entendeu? O João Marcos foi. Né? Não serviu em determinada época, mas na outra ele serviu. Só que para isso ele precisou ser pacífico. Imagina se uma pessoa estressada. Quem que ele vê? O Paulo, sai inteiro. Deixa ele pra lá. Não quero saber desse cidadão. Já viu aquela expressão? Quero ver tal pessoa, mas não quero ver tal coisa. Então precisamos ser pacíficos. Essa é a função característica do reino. Agora eu vou entrar, agora eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, pessoal. Nós vamos entrar falando sobre esse reino dentro da igreja. Porque quando Jesus ele chega e fala, deixa eu ver, você vai dar tempo. 10 horas. Quando Jesus ele chega, por exemplo, quando que começa? É uma coisa que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu ainda não entendi, mas eu estou procurando a resposta. Uma coisa que eu não entendi. A Bíblia fala que está João Batista anunciando o reino de Deus. Engraçado que em nenhum momento ele chama alguém para vir perto dele. Chama? Não. Em nenhum momento ele fala: pessoal, quem quiser aqui, vem aqui perto de mim para eu orar. Não, em nenhum momento. Ele passa falando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado. Quem queria, seguia. Quem não queria, ele não estava nem aí. Ele estava anunciando. E ele fez um papel fenomenal, gente. O João Batista fez um papel fenomenal. E o engraçado é que a Bíblia fala que ele estava no Jordão, no deserto, e a multidão estava com ele. Sim. Hoje, para vir na igreja com ar-condicionado, é um sacrifício. Gente, Né? Imagina, lá no deserto, um calor, 40 e poucos graus, eu estava lá escutando ele falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E detalhe, ele atacava todo mundo. Ele atacava todo mundo. Raça de víboras, raça disso, raça daquilo, mas ele estava lá. Até o dia que ele vê Jesus. Aí quando ele vê Jesus, ele fala: agora sim, pessoal, aqui está aquele que eu falei, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. É esse cidadão. E quando ele batiza Jesus, ele é preso e é decapitado. Como eu falei, até hoje não tive a resposta por quê. Porque uma pessoa tão santa foi presa e decapitada. Não tive essa resposta. Estou orando a Deus perguntando por que ainda. Tá? Mas vamos mudar a chave. Depois que João Batista é preso e decapitado, que Jesus entra em cena. Enquanto João Batista está aqui, Jesus ainda está esperando. Quando João Batista sai de cena, Jesus entra. E quando Jesus entra, ele começa a instituir o reino de Deus dentro da igreja. Porque ele começa pregando. E a primeira pregação dele é: arrependei-vos, porque o reino chegou. O reino não está mais chegando. O reino chegou. Ele mudou. João Batista está falando: o reino está próximo. O reino está próximo. Quando Jesus vem, ele muda. O reino chegou. O rei chegou. O rei está aqui. O rei chegou. O rei sou eu. Diretamente. E depois ele pega e fala em Marcos capítulo 16, versículo 17: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado? Quem não crê? Está condenado. Né? E de fazer discípulos em todas as nações. Então ele começou a introduzir esse reino dentro da igreja. E aí, o que eu queria falar com vocês agora sobre isso é essa função. Nós precisamos entender qual é a função da igreja hoje. Por quê? Porque nós devemos apresentar ao mundo o reino de Deus, sabendo que Jesus colocou esse reino dentro de mim, através das características. Eu sou uma pessoa mansa, sou uma pessoa... eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa que eu não tenho orgulho dentro de mim, né? Todas as características que estão lá em Mateus capítulo 5. Eu sou essa pessoa. Só que eu preciso transmitir isso
para as pessoas que estão ao meu Redor. Essa é a função da igreja. O mundo precisa olhar para a gente e falar: eis lá um verdadeiro cristão. Cristão nada mais é do que você ser semelhante a Cristo. Tá? Então, cristão é isso. Ah, você é cristão? Eu sou. Você é semelhante a Cristo? As atitudes que você tem, Jesus também teria? Foi profundo. Entendeu? Isso é ser cristão. Se as atitudes que você está tendo, Jesus também teria, você é cristão. Ah, Jesus não teria. Então, vamos rever os nossos conceitos. Eu preciso rever meus conceitos. E detalhe, falando sobre reino, eu preciso me adequar ao reino, e não ao reino a mim. É eu que estou entrando no reino, não o reino dentro de mim. Entendeu? Então eu preciso entender isso, que como eu estou entrando no reino de Deus, eu preciso me adequar nas diretrizes dele. E é para isso que a igreja serve, para mostrar esse reino. O problema é que a gente está pecando. Por que a gente está pecando? Porque existe uma guerra entre nós mesmos. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser mais sábio que o outro, um querendo entender mais a vida do que o outro. Ah, porque minha igreja é melhor porque ela faz isso. Não, a minha igreja é melhor porque ela faz isso. É uma guerra entre igrejas que, sinceramente, se a gente parasse um pouquinho e se unisse, tá, tudo bem que a visão do Batista é diferente da minha, mas ele está tentando mostrar o reino de Deus da mesma forma que eu, só por ângulos diferentes. Simplesmente isso. Entendeu? A única coisa que eu preciso entender é que a partir do momento que uma igreja ela foge da doutrina bíblica, ela se torna uma seita. Aí eu não devo seguir com ela. Mas enquanto ela estiver falando sobre salvação, enquanto ela estiver mostrando Jesus como o rei de tudo, ela ainda está se encaixando ali. A partir do momento que ela começa a deixar isso de lado, aí começa a vir um monte de coisa, aí tudo bem. Mas o problema é que nós estamos mais preocupados, como eu falei, estamos mais preocupados com o nosso interior e estamos esquecendo o nosso exterior. Precisamos entender que nós somos parte do reino, não do mundo. O problema é que nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Não estamos levando a igreja para dentro do mundo. Hoje em dia, assim, pode ser um absurdo que eu vou falar, mas hoje em dia, algumas igrejas estão parecendo uma discoteca. É jogo de luz para lá, jogo de luz para cá, e faz aquele auê todo para atrair o jovem. Não, o jovem precisa ser atraído pela palavra. Oração, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, eu vou orar aqui agora, o Senhor vai tocar. Por quê? Porque a Bíblia fala que se o Espírito Santo não convencer, Acabou. não adianta nada. Quem vai convencer aquele jovem, aquele pai, aquela mãe, seja lá quem for, é o Espírito Santo. Só que tem um porém. Qual é a visão de reino de Deus que nós como igreja estamos passando? Porque a visão que nós estamos passando é totalmente errada. Porque nós passamos a visão que é o seguinte: não, a gente vai para a igreja e vai sofrer. Porque no mundo tereis aflições. Você acha que eu vou querer ir para um lugar para sofrer? É verdade. E outra coisa, os comentários que nós fazemos perto das pessoas que não são de Cristo tem muito impacto. Porque querendo ou não, gente, eles olham para a gente diferente. Sim. Vamos ser sinceros, se você vai pegar uma empresa, você vai falar da minha, a gente vai jantar, tá todo mundo sentado junto. Aí solta um assunto. É um assunto polêmico. Você é o cristão, o que todo mundo vai fazer? Olhar para você. Vamos ver o que ele vai falar. Ele sabe que é errado, mas eles querem saber qual é a sua posição. Por quê? Porque dependendo da sua posição, eles vão criticar você. Ué, mas não é você o crente? Não é você isso, não é você aquilo e tal. E por que eles têm essa visão? Porque nós passamos essa visão errada para eles. Porque a nossa visão de reino está errada. O que as pessoas precisam lá fora é só se converter. Só que para elas se converter, elas precisam ver o reino de Deus dentro De nós. buscando passar essa essência de pessoa, me corrigindo, me policiando. Eu preciso de Deus, que o reino é bom, não é ruim. Só que, vamos ser sinceros, estamos conseguindo passar isso? Talvez não. E se não estamos, o que precisamos? Dobrar os nossos joelhos, pedir a direção do Espírito Santo, porque o reino é dele, não é meu. Me encaixar naquilo que a Bíblia fala que eu preciso me encaixar e apresentar esse reino para as pessoas. E detalhe, às vezes estamos tão preocupados com o mundo lá fora, né? As missões, porque a África, porque não sei o que, e o nosso vizinho. Repare que nós estamos vivendo numa época que nem nossos vizinhos a gente conhece. Será que conhecemos nossos vizinhos? Eu fico imaginando se fosse hoje aquela viúva do Eliseu.
eu acho que ela ia dar ruim para ela. Vocês conhecem a história da viúva do Eliseu lá? Já ouviram falar? Vou simplificar para vocês. A Bíblia fala que o marido dela morreu, ela ficou viúva. Na época a mulher não podia trabalhar. O marido dela deixou dívida, o credor chegou e falou assim: você tem dinheiro para pagar? Não, então eu vou levar teu filho. Ela se desesperou, não. Ela procurou o profeta, ela procurou o reino. O profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite que você tem é o suficiente. Agora vai lá e empresta vasilhas. Vamos supor se fosse hoje, ela ia conseguir emprestar essas vasilhas? Não conhecemos ninguém, gente. Não sabemos quem são nossos vizinhos. E para piorar, nós estamos vivendo aquela parte, não é meu. Se não tem, o problema é seu, não vou te emprestar. Então, são os nossos círculos de amizade que a gente precisa cultivar. São as pessoas que estão próximas da gente que a gente precisa cultivar e mostrar isso para o mundo. Precisamos, em detalhe, precisamos entender que o reino de Deus não tem nada a ver com o mundo. O que o mundo está passando por aí é totalmente contrário ao reino de Deus. A Bíblia vai falar que o mundo jaz do maligno, o mundo já é dele. Então não precisamos andar na contramão do mundo. Se o mundo dita uma coisa, eu preciso andar na contramão dele. Eu não vou lembrar onde que está, mas a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Acho que é a 1 João, se não me engano, que fala. Que aquele que é, ou seja, eu não posso seguir aquilo que o mundo está me mostrando, eu não posso seguir aquilo que não, eu preciso falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque vamos ser sinceros, pessoal, a gente está entrando numa fase bem complicada, onde não pode falar nada, onde tudo é errado, onde tudo... Então eu preciso mostrar para esse mundo que existe um reino, que é o reino de Deus, que é diferente e que esse reino é bom, mas isso vai depender de mim. E como eu falei, lembra lá dos pobres do espírito lá? Aí vai se encaixar aqui, irmão. Para mim passar isso, eu não posso ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Porque agora eu sou de Deus, eu sou fora do normal. Não, sabe? É ter aquela humildade para as pessoas olharem para mim e falar assim: eu quero ser igual aquele cidadão lá, eu preciso ser igual a ele. Detalhe, na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve para Coríntios e ele fala assim: eu queria que vocês fossem meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, o Paulo está falando: vocês querem olhar e falar da minha vida? Pode olhar para falar. Só que hoje a gente fica bravo quando as pessoas falam da gente, né? Olha, está fazendo fofoca de mim. Se não tem nada para esconder, deixa falar. Então, o que o Paulo está falando? Gente, vocês querem falar de mim? Fala, eu sou o exemplo a ser seguido. O reino de Deus se resume aqui. Então vamos lá, vamos entrar na conclusão aqui. Então a gente viu nessa aula que o reino de Deus tem um sentido, que Deus estabeleceu um reino, esse reino foi perdido e depois ele tentou de algumas formas colocar esse reino dentro, não conseguiu. É só através de Jesus Cristo, só que daí quando chega através de Jesus Cristo ele muda, ele começa a colocar o reino dentro da gente. Ele estava fazendo o mundo visível, né, apalpável, que era através do templo e tal, e depois ele coloca dentro da gente, e a partir de agora somos nós que transmitimos esse reino para as pessoas, tá? E daí tem uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, que ela diz assim, que existe um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. É essa a função nossa. Aí para me concluir, vamos lá. Então, falando sobre reino, lá em Gênesis, o reino é no jardim, perfeito. Em Êxodo, o reino é no tabernáculo. Em Reis, é no templo. Nos evangelhos, é em Jesus. E hoje, em nós.